Fala apostador, Sniper Esportivo na área, trazendo para vocês as previsões para os jogos de quarta-feira, dia 4 de agosto. A gente vai falar de 3 jogos da Copa do Brasil, 3 jogos da Champions League e também 3 jogos da MLS, totalizando 9 confrontos. Então vamos falar das previsões desses jogos aqui que estão separados e para você aqui na tela. Bom, quem acompanhou o vídeo de ontem pôde ver o baita de race que a gente fez de greens aí, né? Olha só, o Fluminense ganhando do Cerro Porteño, o Malmo ganhou surpreendentemente do Ranger. Eu achei que esse jogo dava a vitória do Ranger e por isso eu preferia ir trabalhar a linhas de gols. Os dois times ainda não tinham se enfrentado, então podia ficar na surpresa e aconteceu. O Malmo no segundo tempo meteu 2 gols e tomou um golzinho no final, não aguentou a pressão. O Genk e o Shakhtar, eu já esperava um Shakhtar bem melhor. O ambos bateu e eu fiz no ao vivo vitória do Shakhtar, também deu aí um resultado muito bom. O PSV ganhou de 3-0 do Midtjylland, 2,5 gols, linha batida executada, foi uma boa pedida. O Young Boys conseguiu um empate no final do jogo, levando o jogo para a Suíça, uma vantagem aí de qualquer vitória por qualquer resultado dentro de casa classifica o Young Boys. E por último, o Olympiacos passou vergonha mais uma vez, como eu já previa, o under 2,5 aí. Ludogorets marcou primeiro, levou o jogo em banho-maria, não suportou ali a leve pressão, né, do Olympiacos no final do jogo. Foi uma pressãozinha baixa, mas conseguiu marcar no final do jogo, encontrou ali uma bola sobrando pro cara de frente pro gol, aí foi dar um bico para dentro do gol e fazer. Bom, esses foram os jogos de ontem, tivemos aí muitos wins, foi um dia realmente bem bacana. Eu já separei os 9 jogos aqui, a gente vai começar falando pelos jogos da Copa do Brasil, começando por Bahia e Atlético Mineiro. Olha o Bahia aí, o Bahia que não ganha praticamente aí há 5 jogos, né? Bahia que vem fazendo uma campanha negativa nesse momento, tá em baixa, tá passando uma má fase pra caramba, além de nos últimos jogos não fazer gols, né? Nos últimos 5 não ter feito nenhum gol, além disso, tomou um couro do Atlético Mineiro 2 vezes. Um placar de 3-0 pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil aí 2-0 para o time do Atlético em casa. É claro que os 2 jogos foram na casa do Atlético, mas eu não vejo tanta diferença para esse confronto. E para mim, esse jogo é vitória do Atlético. Apesar da gente não ter o Hulk centroavante aí, possivelmente no jogo, eu acho que mesmo assim o Atlético não vai deixar cair a peteca e traz um placar positivo aí, porque o Bahia vai ter que propor o jogo, vai abrir bastante aí oportunidades para o veloz e matador time do Atlético Mineiro, beleza? Então acho que o Atlético vence esse jogo, é a minha pedida. Valeu? Vamos para o próximo jogo aqui, vamos falar de CRB e Fortaleza, um confronto um pouco parecido com o jogo do Bahia e Atlético, porque a gente tem um favorito, que é o Fortaleza, e um CRB que fez até um gol fora de casa, mas o gol qualificado não tem valor na Copa do Brasil mais, então qualquer vitória do CRB leva aí qualquer vitória por um gol, né, 2-0, um 2-0 até classifica o CRB, né, nesse caso. Mas um 1-0 não classifica o CRB. Tá? Então o jogo vai ter que ser proposto pelo CRB, ele vai ter que abrir espaço. E o Fortaleza já mostrou que tem um futebol melhor, que vai, se quiser jogar se defendendo no contra-ataque, vai conseguir boas oportunidades, ou se quiser jogar para frente, pressionando, não deixando o CRB sair, também vai conseguir boas oportunidades, foi o que aconteceu no primeiro jogo. Entre os times aí a gente já tem, né, são 2 times nordestinos, temos um histórico grande aqui. Se a gente for pegar de 2018 para cá, para ter um pouquinho mais de similaridade aí com os 2 times, que eles estão como eles estão jogando nos últimos anos, a gente teve aí historicamente uma vantagem do Fortaleza. Na verdade, a vantagem do Fortaleza ela é grande, né? O CRB ganhou poucas vezes o Fortaleza ganhou muito mais. E aí a gente vê uma vantagem do time da Série A se impondo aí, eu acho que ganha esse jogo do CRB. Mas, tá, nesse jogo eu vou deixar para fazer o ao vivo 1,5 gols. Eu acho que não sai gol no comecinho do jogo, acho que até os 30 minutos a gente consegue pegar uma odd bacana aí e fazendo aquela mesmo setup, né? Pegar ali metade da stake,
com uma odd acima de 1,66, 1,70 e depois pegar uma outra metade da stake com uma odd acima de 2 para o over 1,5 gols no ao vivo. Se der oportunidade. Se não der, show de bola, a gente passa o bastão. O último confronto que eu trouxe aqui da Copa do Brasil são os Atléticos, né, Goianiense e Paranaense se enfrentando pelo jogo de volta. Jogo que o Atlético Paranaense ganhou de 2-1, primeiro confronto, e o Goianiense o time do técnico Barrosa, ex-Botafogo, né? É um time bom, cara. É um time que é bem equilibradinho. Tá jogando, fazendo um bom campeonato brasileiro, ao meu ver. Vai brigar ali por décimo segundo, vai brigar por Sul-Americana, talvez. Mas essas são as pretensões do Atlético Goianiense. Primeiro permanecer na primeira divisão e depois brigar por Sul-Americana. Tá? Não vejo o Atlético Goianiense caindo, tá? Também não vejo ele brigando pelos 6 primeiras colocações do campeonato. O Atlético Paranaense, pelo contrário, eu vejo o Atlético Paranaense brigando, inclusive, por campeonato aí, por vaga na Libertadores, não seria um azarão se ele ganhasse o campeonato, mas briga. Não é muito perfil do Atlético Paranaense o campeonato com pontos corridos. O Atlético Paranaense é um time mais copeiro, né? Mais focado nas Copas. Por isso poupou jogadores aí contra o Atlético Mineiro e vem com força total para cima do Goianiense fora de casa, tá? Acho que é um jogo para a gente fazer o quê? Ambos marcam, tá? Porque o Atlético Goianiense vai tentar marcar gols e a essência do Atlético Paranaense é marcar gols, mas deixa alguns espaços, propõe o jogo e eu acho que é mais um jogo para a gente ter ambos marcam, assim como foi o jogo de ida, beleza? Então essa é a minha pedida para os jogos da Copa do Brasil. Vem comigo agora, vamos para a Europa, vamos falar de Spartak Moscou e Benfica, jogo lá na Rússia, o Spartak Moscou levando esse primeiro confronto para casa, o time que foi segundo colocado no seu campeonato na última temporada, o Benfica, que decepcionou bastante o time de Jorge Jesus que montou o elenco que ele queria, claro, queria alguns outros jogadores, mas dentro do seu limite financeiro conseguiu contratar ali bons jogadores, um deles o Lucas Veríssimo, que compõe a defesa e fez um jogão contra o Arsenal, o último jogo da Europa League, onde ele foi eliminado pelo time inglês. Cara, o Lucas Veríssimo é um excelente zagueiro. Eu acho que o elenco do Benfica é um elenco bom, mas vamos botar numa terceira prateleira aí de times europeus, tá? Não coloco aí no patamar de times como Manchester United, Arsenal, Liverpool, não coloco. É um time de terceira prateleira para baixo, até o Porto tá um pouquinho acima e agora a gente tem aí uma briga no campeonato com o Sporting também, o Braga também muito bem, os 4 times aí mais importantes do campeonato português vão brigar bastante. E o Benfica não vejo como muito favorito para ganhar esse campeonato. Dito tudo isso, eu acho que o Benfica é favorito para esse confronto contra o Spartak Moscou. Só que eu vejo um jogo muito emocional. Eu já vi o Benfica perder alguns jogos assim, tá? Foi assim contra o PAOK, né? Cara, perdeu o PAOK, foi eliminado da mesma etapa aí da UEFA e teve que cair para a Europa League, né? E aí passou da fase de grupo, caiu para o Arsenal. O Spartak Moscou, eu acredito que vai fazer um jogo defensivo, mas também vai fazer um jogo para uma, duas bolas. Tá? Vai fazer um jogo defensivo buscando um contra-ataque veloz, buscando aí jogadas de velocidade, 2, 3 passos, está dentro da área do adversário. Não vejo o Spartak pressionando o Benfica, tá? Apesar de ser o time da casa, eu acho que o Benfica vai dominar as ações, por ter um time, digamos, que sabe jogar melhor dessa maneira. Tudo bem? Então, para mim, esse jogo também não é vitória do Benfica tão facilmente. Então, não vejo uma vitória clara do Benfica. Eu vejo um jogo para gols, tá? A minha pedida aqui é um 1,5 gols. Não vejo gol no comecinho do jogo. Vejo um jogo bem cadenciado no começo. E vejo aí, a partir do minuto 15, 20, 25, a linha de 1,5 já dando uma subidinha, tá? Porque eu acredito que não vai ter nem grandes oportunidades de gol no comecinho. E aí isso faz essas odds de gols valorizarem muito rápido, né?
O mercado começa a entender que o jogo está muito ruinzinho e tudo mais. Então eu vejo aí, por mais que o Benfica faça bons jogos ofensivos, eu acho que o Spartak vai conseguir controlar esse primeiro momento do jogo. Então eu vou trabalhar a linha de 1,5 até onde der, pegando aí 1,66 com metade da stake, o restante da stake, mod acima de 2. Beleza? Mesma pedida para o jogo que eu falei do Fortaleza. Vou fazer a mesma estratégia. Beleza? Próximos dois jogos aqui, vamos falar de Dinamo de Zagreb e Legia. Esse jogo eu vou fazer mais 0,75 para o Legia. O cenário para mim é o seguinte: o Dinamo é o melhor time, tá? Mas os dois times nunca se enfrentaram. É bem parecido com o confronto de ontem entre Shakhtar, o Genk e o Shakhtar, onde o Genk é um dos melhores times da Bélgica, mas pegou um time que nunca enfrentou e que dominou o jogo todo. Tá? E aí surpreendeu ganhando 2-1 e as odds estavam bem equilibradas. Eu acho que o Dinamo ele até já mostrou historicamente que pode chegar longe, pode visitar aí o UEFA Champions, caso não passe da fase de grupo, vá para a Europa League e chegue ali nas quartas, oitavas de final. Eu vejo o Dinamo dentro desse nível. Mas o Legia não é um time de se jogar fora. Tá? O Legia é um time difícil, um time duro, um time que se perder, vai vender caro essa derrota aí. E não vejo um placar por mais de um gol, tá? Caso o Dinamo ganhe. O meu cenário ideal aqui é um empate, tá? Apesar da gente ter aqui previsões, pessoal falando 3-0, 2-0, cara, isso é muito relativo. Ontem é a mesma coisa, Olympiacos 2-0 em cima do Ludogorets era o que tinha de previsões aqui até nesse site do Academia de Apostas, que é um site que eu gosto bastante de trazer aqui, porque tem muitos dados bons. Mas, cara, o jogo foi 1-1 e eu acho que vai ser bem parecido com o jogo do Olympiacos. Vai ser um jogo onde o Dinamo vai tentar se impor e o Legia vai jogar aí no contra-ataque, propondo aí velocidade e tentando fazer gols. Dois times que promovem bons resultados, só que eu vejo esse primeiro encontro um pouco endurecido. Eu vejo o segundo jogo um pouco melhor para se trabalhar a linha de gols dele. Beleza? Me surpreenderia sair mais de 2, 3 gols aí. Mais de 3 gols, ficaria surpreso. Acho que é um jogo de 1-0 para o Dinamo, ou 1-1, mais puxando por 1-1, 0-0, sabe? Meio que assim, meio duro esse jogo. Até porque o Dinamo empatou, tá, contra o Rijeka. Os dois times estão voltando agora, né, a jogar. Tá? Vão jogar um jogo de vida ou morte para os dois, né, que vai definir bastante aí o que eles vão, qual é o tipo de campeonato que eles vão brigar aí, pontos corridos, copas, o que eles vão priorizar. Então vejo um jogo ainda de muito equilíbrio aqui. Tá? Vejo equilíbrio nesse jogo. Não vejo aí tanta vantagem igual as casas estão dando para o Dinamo. Beleza, por isso mais 0,75. Empate paga metade de lucro e empate, na verdade, paga cheio e derrota por um gol paga metade de lucro. Tá? Vitória por dois gols ou mais do Dinamo, a gente perde. Então temos a vantagem aí. Por último, da Europa aqui, Ferencváros e Slavia. Slavia Praga, que é um time muito bom, muito bom, muito bonzinho, venceu o Leicester, fez jogo duro contra o Arsenal. Cara, time bom, ó. Esse Ferencváros vai ter trabalho dentro de casa. É um jogo bem parecido com o jogo do CFR Cluj ontem, do Shakhtar ontem. O Slavia é o melhor time do confronto. As odds até estão dizendo isso, só que eu acredito que o Slavia vence, tá? Então é um jogo que o Ferencváros vai ter que fazer valer o mando de campo, porque o Slavia é muito forte dentro do seu domínio aí na República Tcheca. Então é um time húngaro contra um time tcheco, que o time do Slavia, cara, leva vantagem. Tá? Leva vantagem. Ah, mas os números do time húngaro são melhores aqui no score. Cara, mas é uma diferença gigantesca entre o que o time da República Tcheca está jogando e o tipo de jogos que o time do Ferencváros jogou. Né? O Ferencváros teve 2 jogos aqui, ó, nas suas competições aqui, venceu 2-1, pegou times bem. Ele é um dos melhores times lá, o melhor time da Hungria. Pegou 3 amistosos, enfrentou aqui o time do. Aqui o Zalgiris, o Pristina, tá, também. Então, assim,
pegou times bem abaixo. E o Slavia é um time melhor. Tanto que entrou só nessa fase da etapa aí da Liga dos Campeões, beleza? Então, Slavia, para mim, vence esse confronto. Show de bola. Para finalizar, vamos falar de MLS. Vamos fechar com Orlando City Inter Miami. Jogo válido pela 22ª rodada. Orlando City brigando para encostar no New England. Vai pegar o último colocado que ganhou o último jogo aí, ó. O Inter Miami conseguiu ganhar do Montreal, jogo que a gente trabalhou também, vitória do Montreal, ele conseguiu virar o jogo, perdendo de 1 a 0. O Orlando é um time melhor, cara, é um time bem melhorzinho. Vê o race aqui dos dois times, você vai ver que até a classificação importa bastante. O Orlando é o quarto melhor mandante, fez 26, tomou 21. O Inter Miami é o time que é o quarto time que mais tomou gols aqui, tomou 24, mas marca muito pouco, tá? Então eu acho que é um jogo para 2 a 0, 1 a 0 Orlando, 2 a 1, 3 a 2, 3 a 1 Orlando aí, porque eu já vi o time do Inter Miami e depois que ele toma 2 gols, ele desiste do jogo. Ele morre no jogo e aí o jogo cadencia, o jogo fica ruim e o jogo fica aquela morosidade. Então, pra mim, esse jogo aqui da Orlando, eu vou de becão no Orlando. Tá pagando baixo, tá? 1,61, subiu até um pouquinho para 1,72 já. Vale a pena pegar, talvez no ao vivo, caso a odd suba rápido, você identifique que o mercado está entrando no volume de dinheiro no back, o jogo esteja lento, vale a pena pegar no comecinho do jogo. Ou se não, pega pré, beleza? Não vejo 2 gols, 3 gols de diferença, acho muito ousado, tá? Assim como pode acontecer, mas acho ousado. Então eu vou esperar um pouquinho para pegar esse back do Orlando aí nos primeiros 5, 6 minutinhos, caso ele suba. Se a odd não valorizar o Orlando, se o Orlando estiver pressionando, eu vou pegar imediatamente, beleza? Então Orlando City vence esse jogo aqui. Los Angeles, vamos falar de New England logo, porque tem a ver com o jogo do Orlando, né? O New England é primeiro colocado, vai pegar o Nashville, que está um pouquinho mais abaixo, está em terceiro, né? E um pouquinho mais abaixo que eu digo por causa do ponto, né? Mas é um jogo aqui que os 3 times vão jogar praticamente. É um confronto direto entre Nashville e New England, apesar do New England ter aí 9 pontos de diferença, se ganhar abre 11, né? Abre 12 pontos, desculpa. E o Orlando ganhando, o Orlando mantém a distância aí de 8 pontos, né? Então é importante que o Orlando vença e essa pressão vai vir para cima do New England, que vai pegar um time que não está numa boa fase aí. O Toronto, o Nashville, tá variando muito, tá? Tem ganhado em casa e empatado fora, né? Até empatou com o Atlanta, foi um jogo deprimente aqui, porque eu peguei back do Nashville, fiquei chateadão, porque tomou um gol no finalzinho, com um time com 1 a menos, covardia. Empatou com o Toronto, empatou com o Nashville, tem marcado pontos fora de casa e feito pontos em casa. Isso é bom. Mas o New England é bem melhor. É um time muito mais. Pode dizer que é o melhor time aí desse campeonato da MLS nesse momento. Ganhou do New York de uma maneira muito tranquila. Tá? Muito, muito tranquilo. Eu quero dizer o seguinte: o jeito que o time se comportou. Ele tomou um gol, buscou o empate, tomou outro gol, soube buscar o empate, tá? Na proposta de jogo, chamou o New York para o campo e foi lá, matou 3 a 2 o jogo no final. Cara, que time que meteu 5 a 0 no Inter Miami, fora de casa, ganhou de 2 a 1 do próprio Montreal, ganhou do Atlanta de 1 a 0. Poucas vezes, nas derrotas ele sempre marcou. Então eu acho que é um jogo que a gente pode ver aí, um jogo para vitória ou over 2, 3,5 para esse jogo contra o Nashville, que vai ser um jogo proposto para gols, tá? Finalizando aqui, Los Angeles e Sporting. Esse jogo eu vou fazer 3,5 gols. Los Angeles é um time que é mais favorito que o Sporting Kansas, mas olha só como às vezes eu não consigo. Eu busquei dados, informação para ver, cara, por que tá vendo essa odd de 5 aqui? Será que tá certo isso? Para o Sporting Kansas, olha a classificação do campeonato. Sporting Kansas, segundo colocado, 30 pontos contra 23 do Los Angeles. 29 gols marcados, 19 sofridos, 22 gols. O Sporting Kansas, como visitante, é o segundo melhor visitante. Vai pegar o quinto melhor mandante. Como que essa odd tá de 5, cara? Tá de 5,75.
Então, assim, esse jogo é para fazer um handicap positivo para o Sporting Kansas, sem dúvida. A gente pode trabalhar até um over 2,5, um over 3,5 no ao vivo, mas esse jogo aqui tá errado. Tá errado isso aqui, não tá certo. Isso aqui é uma posição de Sporting Kansas aí, um handicap positivo para a gente trabalhar, beleza? Dá para trabalhar um zero, mais 0,75, tá? Dá para trabalhar até um mais um, tá? Tá uma boa pedida aí o mais um também, porque o favoritismo do Los Angeles está exagerado, minha opinião, beleza? Então, fechando aqui as minhas previsões aqui, minhas posições para os jogos, deixa eu compartilhar com vocês aqui, seriam essas aqui, ó, peraí, 1, 2, 3 e foi aqui, ó. Vamos lá. Repassando, Sport Benfica 1,5 gols no ao vivo, Legia Varsóvia 0,75, Slavia Praga menos 0,25, Fortaleza e CRB e Fortaleza 1,5 gol no ao vivo, Atlético Paranaense e Goianiense ambos marcam, Atlético Mineiro back, New England back em cima do Nashville, Orlando também vence e o Los Angeles, aí, Los Angeles não, é o Kansas, aqui eu botei errado, é o Sporting KC mais 0,75. Beleza? Essas são as minhas pedidas para os jogos de hoje. Então, espero que vocês curtam aí, tenham bons resultados e vejo vocês amanhã. Olha, fim de semana, prepara que a rodada do Brasileiro tá encaixadinha. A gente vai ver muitos bons jogos, muitos bons cenários aí na sexta-feira, beleza? Tchau, tchau. Muitos wins para vocês aí.